tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Inter está acertando o primeiro reforço. Jogador é de seleção. Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Chegando para trocar essa ideia com vocês, falar aqui um pouquinho de Inter, trazer as informações do Internacional, informações boas nesta tarde, que enfim, parece que o Internacional está fechando com o primeiro reforço. Bom, antes disso eu vou te pedir, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ajuda a fortalecer o trabalho que a gente faz aqui e, se possível, compartilha com outros colorados para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E quem puder, torne-se membro do canal. Bom, demorou, mas o Inter está fechando o primeiro reforço. E é para o sistema defensivo. Félix Torres, que é jogador do Corinthians, eu vou te dar um detalhe importante depois disso. O Corinthians não tem planos para ele agora este ano e ele está emprestando. Ele chegou no Corinthians, tá? Ele chegou no Corinthians em 2024 por 6,5 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais. E está emprestando o Inter sem custo neste momento e com uma situação de opção de compra ao final de 2026. O valor a gente ainda não descobriu da compra, tá? Mas caiu um pouco no mercado o Félix Torres em função de ser um jogador que tem por exemplo, a torcida do Corinthians não gosta dele. Não gosta dele, e eu vou te trazer um depoimento depois disso com uma jornalista que cobre o Corinthians, que é especializada e vai te falar bastante sobre esse jogador. Então acho que vamos vir com ela primeiro, para depois eu te trazer algumas características. A Isabelle Santini traz para vocês o Alex Torres. Bom, falar um pouquinho aí, então, do zagueiro Félix Torres, que tá na mira do Internacional e pode deixar o Corinthians. Falar um pouquinho sobre o porquê a torcida não gosta tanto, assim, do Félix Torres. Bom, o Félix Torres, ele acaba sendo expulso em vários jogos do Corinthians, principalmente do ano passado, e ele é expulso, que fica muito marcado, é a expulsão dele num dos jogos mais importantes do Corinthians do ano, que foi na final do Paulistão do ano passado contra o Palmeiras, no segundo jogo, na Neoquímica Arena. Ele comete, o lance do pênalti, ele não é expulso nesse lance do pênalti, que, na minha opinião, ele deveria ter sido expulso ali, mas o Rafael Veiga bate o pênalti, o Hugo acaba defendendo, e acho que o Félix Torres precisa muito agradecer o Hugo até hoje por essa defesa, e 5 minutos depois ele comete uma outra falta, e aí sim ele recebe o segundo cartão amarelo, e aí ele é expulso. Então, isso fica muito marcado, na cabeça do torcedor corintiano. No jogo contra o Racing também, acho que não foi nem um mês depois, já na Sul-Americana, ele também é expulso. Então, assim, é um jogador que acaba cometendo erros muito imprudentes. Eu acho que ele não pensa muito antes de executar as jogadas. Ele perdeu muito espaço aí depois, principalmente com a chegada do Dorival Júnior, que aí acaba sendo a dupla aí titular da zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho. Então, depois de um tempo, principalmente aí com a chegada do Dorival, o Félix Torres acabou perdendo um pouco de espaço, sim, na zaga do Corinthians, e o Gustavo Henrique assumiu aí a titularidade na posição. Então, você consegue ver que o time melhorou bastante depois disso, Além do Félix Torres já ter sido expulso também, fez gol contra, ele tem um gol marcado no Corinthians desde quando ele chegou. Então, acabou sendo não foi um bom negócio por conta desses erros, e foram erros, assim, contundentes. Não é que ele comete um erro e depois se redime, não é que é um erro a cada 1000 jogos, não. São erros consecutivos, erros bestas, erros imprudentes, erros, assim, que você não precisa cometer, Quando o jogador comete um erro, acho que a torcida não precisa também cair matando, erros acontecem, a gente tá suscetível a isso, o jogador também, mas o Félix Torres, ele acabou pecando em jogos importantes, e parecia que era sempre o mesmo erro. Nessa final do Paulista que eu dei o exemplo, ele comete o pênalti, não satisfeito, ele vai e comete uma nova falta, e ele é expulso, e aquela expulsão podia, sim, ter custado muito caro. Tanto que com a chegada do novo técnico, ele acaba perdendo um pouco de espaço, e aí o Corinthians melhora. O Corinthians teve, obviamente, seus maus momentos ali no Brasileirão também. No final do ano conseguiu conquistar a Copa do Brasil, mas foi um jogador que perdeu, sim, espaço, que perdeu posição, justamente pelos erros
que cometia constantemente. Então, por isso que a torcida acaba não gostando muito dele, e aí tá na mira do Internacional. Acho que a torcida do Corinthians vai agradecer se esse negócio se concretizar. Tá aí, Félix Torres. Eu falei Alex Torres quando começou, desculpa, é Félix Torres. Como é que eu tirei Alex? Bom, jogador de 1,87 m mais ou menos, tá? 1,87 m, 28 anos, um zagueiro que joga tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, é o primeiro reforço do Internacional. Bom, se a torcida do Corinthians gosta ou não gosta, ele se envolveu em muitas expulsões, ok, é do jogo, é dele, nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Tomara que aqui ele entre numa situação, e até vou te dizer, quem tá trazendo ele é o Fabinho Soldado. Se tá trazendo, sabe que pode contar com o cara. Sabe que o cara teve falhas, teve tudo, mas sabe que é um cara que ele pode contar no Internacional. Então, o Inter parece que abre a porteira de reforços e que esse seja o primeiro de alguns, que a gente precisa reforçar muito o time. Ele é jogador da seleção equatoriana, eu particularmente não me lembro desse jogador, espero que chegue aqui e pegue para ele a posição de titular no sistema defensivo do Inter ao lado de Gabriel Mercado. Bom, eu quero te falar de uma outra situação com relação ao jogador Ramon. Ramon se apresentou ao Vitória da Bahia, tá? O Inter emprestou novamente Ramon ao Vitória da Bahia, com o Vitória arcando com todos os salários, todo o vencimento do jogador. Antes parece que o Inter pagava uma parte, agora o Vitória assume tudo. A única mudança é a obrigação de compra ao final de 2026. O Vitória utiliza o jogador por empréstimo 2026 e no final do ano tem a obrigação de comprar esse jogador com passe que já vai estar fixado no contrato, que a gente imagina, não é informação, é imaginação, que seja na casa de 10 milhões de reais, que foi o que o Inter pagou por esse jogador. Então o Ramon não fica no Internacional, e eu vou dizer, o Ramon, não sei, cara, é um jogador, até falei no vídeo da manhã, só que eu não tinha essa informação ainda do empréstimo. É um jogador, o do Vitória servia, o que jogou no Inter não serve não. Então, tá indo embora Ramon por empréstimo, mas não volta mais, porque ao final do ano o Vitória tem a obrigação de comprar esse jogador. Estamos de volta aqui no cenário. Olha que coisa linda o Beira-Rio. Vou apagar as luzes dele aqui pra ti, ó. Apaguei os refletores, fechou? Agora vamos acender os refletores do gigante, que tem jogo hoje. E aí fica a vermelha a luzinha aqui do estádio, que você não consegue enxergar, ó. Tem toda a luzinha vermelha. É bacana o Beira-Rio. Estádio lindo demais, né? Dito isso, vou te pedir, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos por mais em 2026. Que seja bem-vindo o Félix Torres ao Internacional, assim que o Inter anunciar que ele possa fazer uma grande temporada e nos ajudar muito em 2026. Valeu? Deixa o like, te inscreve no canal. Grande abraço, até mais!